Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, a gente vai falar sobre o grande capítulo 370 do mangá, que sabemos que já está trazendo um possível desfecho para a grande batalha no reino de Clover, a batalha que está acontecendo contra Lucius Ogretz. Bem, desfecho para uma dessas grandes batalhas, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E é muito importante agora com o retorno do canal que você me ajude, deixando o seu gostei aí embaixo, o seu likezão é muito importante. Como vocês sabem, eu fiquei bastante tempo sem fazer vídeos, então por isso o YouTube pode prejudicar o nosso canal, então eu conto muito com você pra me ajudar deixando o seu gostei aí embaixo, é o mais importante. Também seria legal se você deixasse um comentário, então se você tá aqui, já comenta Grimório aí embaixo, e é isso. Então agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, pra quem não se lembra, no capítulo passado de Black Clover, o capítulo 369, a gente viu algo que bem ninguém esperava ver. Luke e Magna foram capazes de derrotar um dos clones de Lucius Ogretz. Lucius, que atualmente é o mago mais poderoso do mundo de Black Clover, que possui poderes inimagináveis, já que ele se tornou o rei dos reis dos demônios. Ele absorveu os poderes de praticamente todos os demônios do submundo e domina esse poder como ninguém, possuindo o corpo que conhecemos como anteriormente sendo do rei mago Julius Nova Cronos. E com esse corpo extremamente poderoso, ele foi capaz de se clonar, possuindo igual poder. Um poder esse que os magos de Clover não seriam capazes de vencer. Mas aí chega os companheiros de Esquadrão do Asta, reforçados com o poder da anti-magia, prontos para mudar o ponto de vista de todos que estão ali. O problema é, a gente já viu que foi reforçado bastante no capítulo 369, que a anti-magia não duraria para sempre nas mãos desses magos. Eles iriam desgastá-las rapidamente quanto mais fortes fossem os seus ataques. E agora, após vencer um dos clones, a gente já viu que essa vitória vai durar pouco, porque infelizmente agora eles não vão ter mais poder para continuar os enfrentando. Obviamente, isso não foi demonstrado no capítulo, o que significa que vai ser demonstrado no capítulo 370. E sendo demonstrado então no capítulo 370, a gente deve ver esses magos se ferindo. Vale lembrar que no final do capítulo eles já estavam bem machucados. E isso não foi por causa da última batalha, mas sim por causa deste momento, onde vimos que eles foram capazes de absorver o poder do Lucius, o que é realmente incrível, dividir igualmente, multiplicar entre si, e agora, bem, eles fizeram o que ninguém imaginou que eles poderiam fazer. E agora, nesse momento, então, a gente já espera o que vai vir desse grande confronto. Eu imagino que Lucius vai imediatamente derrotar esses dois, e isso graças à grande fúria vindo da sua derrota anterior. E então, a gente não vai ver ainda Asta entrando neste confronto. Eu imagino que imediatamente os outros membros do esquadrão também vão chegar. Afinal, vimos que Luke e Magna saíram correndo, mas todos estão fortalecidos com a anti-magia. Vimos que a irmã do Yami já foi para o seu local predestinado ao lado do Knight para enfrentar o Morgan. Mas ainda temos vários magos que devem aparecer no combate e eles devem sim ajudar o Asta neste momento, por mais que o desfecho deste grande confronto venha diretamente do garoto da anti-magia e do seu irmão o Yuno. Vale lembrar que o Lucius, ele comemorou que a probabilidade da vitória estava ao lado dele. E isso porque ele tinha 11 dos seus clones em ação. 11 clones praticamente deuses que podem vencer qualquer mago. Tirando, obviamente, os touros negros. E agora, a gente pode parar pra contar que nós temos Charme, Gauch, Zora, Finhal, Gordon, Noelle, Vanessa, Grey, Henry e a Sekire. Ou seja, ainda temos 10 magos disponíveis. E com o Magna e o Luke juntos derrotando um dos clones, temos agora 10 magos que vão derrotar os outros 10 clones restantes. Dessa forma, por isso eu consigo imaginar como vai ser o decorrer dessa batalha a partir de agora. Já deveremos ver nos próximos capítulos os outros membros do esquadrão enfrentando os clones do Lucius. Eu digo enfrentando para não falar acabando com eles rapidamente. E assim, agora tudo vai depender de como o autor vai querer fazer o decorrer do mangá. Se ele vai querer acabar rapidamente com essa batalha final, dando assim um desfecho pra obra, ou se ele vai querer analisar, detalhar completamente todos esses confrontos. Porque poderíamos, por exemplo, ter o combate da Charme contra um dos clones do Lucius. Ou poderíamos ter, talvez, Charme junto ao Zora enfrentando dois clones. Isso é um exemplo. Ele poderia colocar duas batalhas em um só capítulo e não mostrar a batalha principal, que é a batalha do Asta e do Yuno contra o Lucius, o verdadeiro Lucius.
Então ele pode optar em fazer as batalhas lentamente, abordando elas em cada capítulo, enquanto talvez a batalha principal aconteça paralelamente, enquanto os membros do esquadrão dizem pro Asta e pro Yuno não se preocuparem com os clones, porque eles cuidam dele e eles deveriam se concentrar diretamente no grande rei dos demônios, no Lucius Ogrids. E isso também seria algo muito legal de se ver, seria na verdade a forma como eu preferiria que acontecesse essa batalha, ver várias batalhas paralelas acontecendo ao mesmo tempo da batalha principal, e isso sendo abordado no capítulo, mas nesse momento, como o mangá ele tá levando um bom tempo de publicação, se torna imprevisível pra gente. Quando era semanal dava pra prever melhor a forma como o autor estaria abordando a obra, mas agora ficou um pouco mais difícil da gente conseguir prever, por mais que esse seja o nosso quadro e que a gente acerte muito. Vale lembrar que ainda falta o desfecho da grande batalha da Noelle contra a Cier, a parte emocional que devemos ter, e depois que a Noelle finalmente conseguir superar sua mãe de uma vez por todas e ser reconhecida por isso, a gente deve sim ter ela indo diretamente pra onde está o Lucius pra ajudar o Asta, recebendo o poder da anti-magia e destruindo um dos clones do Lucius. Não podemos esquecer realmente de todos esses anjos que estão naquele local no momento também. Afinal, os clones são praticamente invencíveis na maioria dos magos, mas isso não significa que os anjos são facilmente derrotados. Na verdade, eles estão derrotando a maior parte do reino, inclusive os capitães estão perdendo facilmente. Muitos deles acabam tendo ligação com eles do passado, e por esse motivo se torna ainda mais difícil de lutar. A gente viu isso acontecendo com o nosso Capitão Yami. Ele não estava conseguindo enfrentar o Morgan. Afinal, ele esteve com ele no passado e ele se tornou aquele capitão que a gente conhece, graças à sua grande amizade. E a gente deve ver tudo isso agora sendo desenrolado nesses novos capítulos do mangá. Sim, agora a gente está chegando no final, e eu imagino que essas batalhas vão agora sendo finalizadas pouco a pouco, antes da batalha principal contra o Lucius, e que todos estejam presentes vendo o grande Asta em ação. Afinal, quando este confronto realmente começou, lá no reino de Spades, o Asta, quando ele foi pra lá, ainda acharam que ele tava querendo destruir o reino de Clover. A gente viu que a população do reino chamou o Asta de demônio, disse que ele estava ali pra se unir ao outro demônio e acabar com eles de uma vez por todas. Enquanto isso, Asta chegou e derrotou ele com uma só espadada. Então, o Asta, ele tá ali pelo reino, mas o reino ainda não reconheceu ele, e isso deve acontecer agora pra ajudar com que ele realize o seu sonho de uma vez por todas. Então eu imagino que a gente vai ver sim essa vitória acontecendo, mas não neste capítulo, e neste capítulo a gente se foca em outra batalha contra um outro anjo ou contra um outro clone. Podemos ter a batalha da Cier acontecendo, afinal o autor deixou ela um pouco de lado depois da grande transformação da Noelle, ou a gente pode ter sim o grande desfecho contra um dos clones do Lucius, vindo de um outro membro do esquadrão do Asta, que possuiu também o seu poder aumentado graças à anti-magia. Afinal, eles estavam indo em alta velocidade, mas o Luke e o Magna se empolgaram demais, e eles não estavam nem aí para economizar energia diferente dos outros, que queriam economizar o seu poder. Eles já cumpriram a sua missão, eles já fizeram mais do que qualquer mago do reino de Clover poderia imaginar que eles eram capazes. Afinal, os touros são muito subestimados, e agora eles estão provando para todos os magos de Clover que eles são sim o esquadrão com os magos mais poderosos do reino. Então comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, e basicamente eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido, comenta aí embaixo suas expectativas e as suas previsões para os próximos capítulos, e eu logo vou trazer mais vídeos aqui no canal, novamente com Black Clover semanal. Comenta aí embaixo.